Capítulo 22. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então, Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo, para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: "Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos." "Onde o Senhor quer que a preparemos?" perguntaram. Ele respondeu: "Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição." Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: "Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus." Então, tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: "Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus." Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim." Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: "Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair?" Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: "Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel." Então o Senhor disse: "Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos." Pedro disse: "Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado." Jesus, porém, respondeu: "Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece." Em seguida, Jesus lhes perguntou: "Quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá." Eles responderam: "Senhor, temos aqui 2 espadas." "É suficiente", disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: "Orem, para que vocês não cedam à tentação." Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha." Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia.
Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. "Por que vocês dormem?" perguntou ele. "Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação." Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: "Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem?" Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: "Senhor, devemos lutar, trouxemos as espadas." E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: "Basta." E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. "Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas." Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: "Este homem era um dos seguidores de Jesus." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: "Você também é um deles." "Não sou", retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: "Com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu." Pedro, porém, respondeu: "Homem, eu não sei do que você está falando." E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: "Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: "Profetize para nós! Quem foi que lhe bateu desta vez?" E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, e eles perguntaram: "Diga-nos, você é o Cristo?" Jesus respondeu: "Se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso." Todos gritaram: "Então você afirma que é o Filho de Deus?" E ele respondeu: "Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas?" Disseram eles. "Nós mesmos o ouvimos de sua boca."